Junta tua mesada e vem pagar minha criança. Porque eu não sou o modelinho que você sonhou. Nem sei dirigir, eu nunca fui doutor. Diploma nem vi, status nem tem. Tá certo de vencer e provar que é quem. O que ela quer, que eu deixe tua filha em paz. E o que ela quer, que você não me procure mais. Eu não tenho classe, eu não sou ninguém. Eu não tenho herança que te convém. Mas eu sou quem te faz tão bem. Sou quem te faz tão bem. Quero dar as boas-vindas a vocês. Queria começar com os agradecimentos. Eu não participei das entrevistas, então não conheço pouco vocês, vamos nos conhecer agora. Mas agradecer fundamentalmente a equipe do Observatório da SPOC, que trabalhou na divulgação do curso, nas entrevistas, Camila, Rita, os alunos que participaram do processo seletivo, os alunos de 2012 que ajudaram no processo seletivo, na captação dos alunos, na divulgação, a equipe de infraestrutura aqui do Observatório, que foi fundamental para que vocês estivessem aqui agora e a gente desenrole esse curso. Eu queria começar apresentando aqui os convidados para a aula de hoje, a aula inaugural. Queria apresentar aqui a Ana Paula Matos. A Ana Paula é consultora da Gerência de Responsabilidade Social da Petrobras. A Petrobras, preciso apresentar aí para vocês que estão chegando agora, a Petrobras ela é fundamental para o desenvolvimento desse curso, ela é que patrocina a escola de 2012 e 2013, esperamos que esse lançamento dure ainda muito mais que isso. Não é apenas uma relação de patrocínio, de exposição de marca. No nosso entendimento, a Petrobras ela entra com uma visão, é muito mais do que o dinheiro. Eu vou repetir isso algumas vezes aqui no curso. Dinheiro pra gente não é dinheiro é energia, uma coisa que se transforma em outras coisas. A gente está aqui graças ao pré-sal, graças ao petróleo, mas isso vai virando uma energia e que essa energia, a Petrobras foi capaz de ter a sensibilidade, não só no caso da SPOC, mas de vários outros projetos, a Ana Paula vai poder falar sobre isso, de apostar na transformação social. Eu tive a oportunidade de conhecer os outros projetos patrocinados e é de arrepiar, é uma diversidade, é de uma relevância muito grande. O trabalho que a Petrobras tem feito, a gente tem muito a agradecer. Eu costumo dizer que a Petrobras está fazendo aqui para a gente, é a nossa parte de sócios. Né? Os brasileiros são sócios da Petrobras, a gente está fazendo a nossa retirada. Então, e é numa perspectiva de transformação social, uma perspectiva política que a gente tem muito orgulho de estar participando disso, na verdade. Então aqui, por favor, uma salva de palmas para a Ana Paula. A nossa mesa, assim, só tem fera aqui. A gente conseguiu fazer aqui um desenho bacana justamente para falar do nosso lugar no mundo. A gente está chegando, vocês estão chegando aqui agora no observatório e a gente está o tempo todo se perguntando qual é o nosso lugar no mundo e a gente está inventando o nosso lugar no mundo. E aí é importante contar com a presença aqui da Ivana Bentes, da ECO, ela é diretora da Faculdade de Comunicação da FRJ e ela desde o início é parceira da SPOC. A UFRJ é que certifica vocês como curso de extensão, mas também é muito mais do que um certificado. A Ivana, para quem não conhece, ela é uma das referências nacionais justamente nessa criação de um mundo novo. A gente estava achando que o mundo ia acabar, o mundo estava nascendo de novo. E a Ivana é uma das pessoas que está ajudando nesse parto aí. Ela tem uma circulação, ela vai se apresentar muito melhor do que eu, mas é uma pessoa que tem uma circulação nacional justamente ativando a juventude, fomentando novas organizações, novas visões de organização mais horizontais, mais desafiadoras, de juventude, e ela, enfim, ajudou, já desde o ano passado ajudou a gente, continua ajudando, é uma parceira nas relações que a gente tem com a Secretaria Nacional de Juventude, está sempre lembrando da gente, escreveu um artigo muito bacana que vai ser leitura obrigatória para vocês aí, que ela cita aqui a gente, então a gente é muito agradecido pela troca, a relação de troca que a gente tem. E a Nádia, eu não sei se todo mundo aqui teve acesso ao manifesto que a gente escreveu sobre o que é publicidade afirmativa. Publicidade afirmativa, resumindo muito, vocês não vão falar muito sobre isso, ela é a publicidade que não visa estritamente o consumo e o lucro. Ao contrário, ela trabalha com valores de sociabilidade.
São como é que a gente hackeia a publicidade, como é que a gente pega o que a publicidade tem e corrompe ela, reprograma ela para que ela promova o desenvolvimento territorial, a produção cultural do espaço popular, para que ela trabalhe com causas sociais, ambientais, comunitárias. E publicidade afirmativa foi só um nome que a gente deu para uma coisa que já existia. E a Nádia foi uma das pessoas que inventou isso no Brasil há muito tempo atrás. Antes de eu saber o que eu ia fazer na vida, a Nádia já estava inventando esse negócio. A Nádia foi quem fez a campanha da Fome, do Betinho, fez uma série de outros trabalhos de publicidade afirmativa antes que tivesse esse nome, antes que a gente tivesse inventado esse nome. Então, é fundamental que esse triunvirato estivesse aqui hoje na mesa para poder dar as boas-vindas para vocês e ajudar a gente a descobrir qual é o nosso lugar no mundo, qual é o lugar no mundo da juventude de favela, da juventude da cidade do Rio de Janeiro. Então, cada um vai fazer aqui sua fala, sua apresentação. Eu só queria falar um pouco rapidamente sobre os nossos desafios, sobre os desafios de vocês. Eu sei que aqui tem muita gente que é linha de frente nos movimentos sociais, isso para a gente é um grande orgulho, e várias outras intervenções, quem não vai ser provavelmente. A gente tem aqui tem uma história, o Observatório de Favelas, com a SPOC, existe desde 2005, mas o Observatório já tem 12 anos, tem uma história de fortalecer quadros, atores sociais nos movimentos sociais. A gente não forma apenas para o Observatório, já isso sempre, nossos fundadores sempre reforçam, a gente está formando a juventude para a vida, esses atores sociais para a vida. Então, a gente desde 2005 trabalha com isso, e há 2 anos a gente reorganizou o projeto da SPOC, e a gente diz que o papel nosso, da equipe, dos ex-alunos e de vocês agora, é ajudar a gente a responder 3 perguntas, que a gente chama de perguntas fundantes. A primeira pergunta é se é possível que o espaço popular crie a sua própria representação, a própria narrativa sobre si mesmo. E se essa narrativa sobre a favela, sobre a periferia, ela pode desafiar a representação dominante que diz que a favela, a periferia é um lugar perigoso, de coitadinho, de precariedade, de improviso, né, onde a gente tem que ter pena, tem que ter medo. Essa narrativa dominante faz com que as políticas públicas, econômicas, sociais, para esse espaço popular, ela seja sempre precária, sempre seja emergencial, sempre seja superficial. Sem que a gente mude esse discurso sobre a favela, a gente não consegue fazer as outras operações mudarem também. Então a nossa pergunta é se a gente consegue mudar esse discurso, a gente consegue influenciar a mídia, a gente consegue influenciar a sociedade. A segunda pergunta é se a favela ela consegue identificar e resolver os seus próprios problemas de comunicação. Eu sou consultor de comunicação e, invariavelmente, por mais que eu valorize a comunicação do espaço, eu sou um ator de fora que chega lá e diz o que as pessoas têm que fazer. Isso é bacana, por mais que eu valorize o que tem lá e tal, mas fundamentalmente a gente consegue fazer com que o espaço popular tenha autonomia. Essa é a pergunta relacionada à autonomia. Se a gente consegue formar comunicadores populares capazes de perceber quais são as necessidades de comunicação de uma causa, de um território, e criar redes para que a gente busque as soluções efetivas para isso. E a terceira pergunta é se essas experiências podem ser sustentáveis. Se na medida em que vocês decidem viver de comunicação popular, se vocês conseguem viver de comunicação popular, se vocês conseguem criar coletivos, quais são os desafios para criar um coletivo? A gente precisa fazer edital, precisa de grana, a gente consegue fazer coisas sem grana. Como é que o trabalho em rede lida com esse desafio? Então são 3 perguntas que a gente não tem resposta pronta, a gente está aqui há alguns anos vendo todas as experiências possíveis, se conectando com experiências em outros lugares do Brasil, em outros países, para responder essas perguntas. Elas são cruciais para o futuro da cidade, o futuro da cidade, o futuro do Brasil. Eu acho que hoje, as pessoas, de vez em quando a gente escuta alguém falando que a juventude não é como era antigamente, porque a gente fazia passeata. No meu tempo a gente fazia passeata, a gente enchia as ruas. E quem fala isso, acho que tem saudade do centralismo, sabe? Tem saudade daquelas organizações tradicionais do passado. Eu acho que nunca a juventude foi tão ativa. Ela apenas trabalha de uma forma que essas pessoas não conseguem entender como funciona, não se interessam por isso. A favela hoje é um espaço que está fervilhando de atores sociais, a cidade está fervilhando de atores sociais jovens que estão reinventando as formas de organização.
Vocês já não querem mais saber daquela coisa vertical que a gente acredita no líder, essas coisas estão mudando. E eu acho que esse é o grande desafio de vocês. A escola, a SPOC, ela é uma ferramenta para vocês. E vocês aqui têm uma responsabilidade muito grande, que é fazer com que esses ensinamentos se transformem em ação no mundo. É fundamental. A gente faz uma separação aqui muito forte sobre o que a gente chama de militância romântica. Aqui, no fundo, o militante romântico é aquele que quer dormir tranquilo, dizendo que achou que fez alguma coisa pelo mundo. E, na verdade, que tipo de operação que a gente fez? Que tipo de transformação a gente fez no mundo? Para além de discursar, compartilhar lá no Facebook, a gente quer, na verdade, eu estou aqui responsabilizando vocês, porque as experiências pelas quais vocês vão passar aqui, que são muito intensas, são densas, de muito debate, ela é para fortalecer a ação dos coletivos de vocês individualmente, das ONGs que vocês fazem parte, dos movimentos sociais. Então vocês têm um desafio que é efetivamente pegar esse conhecimento e gerar transformações no mundo, transformar essa cidade. Essa cidade nunca teve tão em disputa como hoje. A gente tem uma coisa que são as ambiguidades do Estado. Nunca o Estado teve tantas fissuras. A gente continua criticando o Estado, a gente continua marcando a nossa posição, mas a gente nunca teve tanta oportunidade a gente saiu do momento onde a forma da gente atuar era da resistência, a da negação e da crítica tão somente. Agora a gente está num momento onde, além de fazer as críticas e a resistência, a gente pode colocar coisas no mundo, e essas coisas podem disputar a atenção e o sentido da cidade do Brasil. Então essa é a obrigação de vocês. Vocês estão aqui sendo muito responsabilizados, vocês têm uma responsabilidade realmente muito grande. A turma de 2012 está começando a concluir um trabalho de conclusão de curso, que é a campanha. O nosso conclusão de curso não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. Todos vocês vão trabalhar a partir da estrutura da agência, uma campanha de Juventude Marcada para Viver, uma campanha contra os homicídios da juventude negra no Brasil. Vocês vão, durante a semana, essa é uma semana inaugural, a gente vai explicar isso mais detalhadamente, mas todos vocês, desde já podem participar da campanha atual. Né? E em dezembro é a vez de vocês brilharem também. Então eu queria dar as boas-vindas, agradecer a presença de vocês e desejar boa sorte. Então, o tema nosso hoje é o nosso lugar no mundo. A publicidade, o mediativismo e as novas narrativas da cidade. Cada palestrante aqui tem mais ou menos 15 minutos para dar uma prévia, a gente faz aquele esquema de perguntas. Já vamos começando a falar, gente. O nosso problema aqui é que a gente fala demais, então, os alunos. Então, por favor, já exercitem esse desafio de fazer perguntas inquietamente de vocês. Vou começar aqui para a Nádia. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria dizer o prazer de estar aqui com vocês. De certa forma, abrindo a porta de um mundo novo que vocês vão poder entrar, onde a questão eu tenho lugar no mundo, eu tenho o que acontecer nesse mundo. Então eu queria contar assim, uma breve historinha para vocês. Eu não sou daquelas que acham que a minha geração foi estupenda, mas no fundo eu acho que ela foi estupenda. Porque se ela não tivesse sido, a gente não estaria aqui hoje. Na realidade, tudo que aconteceu no mundo dos anos 60 até hoje foi uma grande revolução que teve formas diferentes de se manifestar e que ativou a nossa mente para questionar tudo, né? Até os anos 60, não se podia pensar que alguém podia ser gay, que alguém podia ser negro e ter os mesmos direitos de outros. Então, o que se ativou ali foi um pensamento. E de lá para cá, a gente nada tem mais feito do que tentar conquistar que esse pensamento tem verdade. Até o meio ambiente, tudo aconteceu nessa década de 60 e 70. A forma de manifestação da juventude naquele momento era a possível naquele momento. Vamos sair para a rua, vamos deitar, vamos conseguir, eu, por exemplo, fazia sociologia na USP e a gente não podia fazer manifestações,
porque eles apagavam a luz. É como se nós estivéssemos aqui e a luz se apagasse e a gente não se enxergasse mais e não conseguisse mais falar. Aí a gente mudava de auditório. A USP era um espaço grande na cidade universitária. E eles apagavam a luz do outro auditório. E assim a gente ia até acabarem os auditórios e a gente acabar a conversa com o jornal que cada um tinha na mão para acompanhar um dia, que metia um fogo para poder terminar a assembleia. Era uma juventude que não podia ter o seu nome escrito numa agenda. Se eu fui cunhada do Vladimir Herzog, e vocês sabem que foi um jornalista assassinado, mas na realidade ele foi o símbolo da prisão de todos os jornalistas da cidade de São Paulo. Então, acontecer isso naquela época era uma coisa terrível. E o resultado de manifestação possível era a gente fazer uma missa na Catedral da Sé, que era um grande sucesso a gente poder ter ido à missa, né? Quando eu lembro dessas coisas, eu fico pensando o que é hoje. O que é hoje? Nós podemos ter a nossa cara no Facebook, nós podemos postar tudo que a gente pensa, né? Nós podemos ter fóruns de debate e nós podemos ter isso que o Luiz traz, que é uma periferia ativa, né? Não é este projeto social, são milhares de projetos sociais em todas as cidades do Brasil, que eram coisas que há 10 anos atrás nós não tínhamos com essa representatividade que tem hoje. Então a representatividade disso tudo é que nós conseguimos começar a transformar o mundo de uma maneira muito vital. E aí entra a minha felicidade de estar com vocês. Eu fui uma publicitária de grandes agências de propaganda sem querer. Eu fiz sociologia, mas na minha época eu não tinha espaço para trabalhar com ativismo social, a não ser que eu quisesse ser presa várias vezes. Então eu acabei indo trabalhar em publicidade porque eu precisava ganhar a vida, né? Vocês já pararam para pensar nesse termo, ganhar a vida? O sistema, o mercado, nos botou essa questão. Nós temos que ganhar a vida, como se eles fossem donos da nossa vida. Nós já ganhamos a vida. Ganhamos quando nascemos. Eu não tenho que ganhar a vida, mas na realidade, isso é o que está aí. Nós precisamos ganhar a vida. Então, para ganhar a vida naquela altura, eu fui trabalhar em publicidade e dei muito certo. Possivelmente porque eu era curiosa, possivelmente porque eu queria entender como é que as pessoas funcionavam, possivelmente porque eu falava muito bem, e isso me fazia vender campanhas com muita facilidade, possivelmente porque eu adorava pesquisa, e pesquisa era um trabalho fundamental, e eu logo me especializei em planejamento estratégico. Com o passar do tempo, eu cada dia me dava conta do que eu vendia. Do que eu vendia, só vou citar alguns pequenos exemplos. Danoninho vale por um bifinho, né? Aí um dia eu parava e dizia assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ou eu lançava Perfex, um pano furadinho maravilhoso, que tinha sido inventado nos Estados Unidos e que a mulher brasileira era obrigada a comprar para poder trazer a lucratividade que as empresas corriam atrás. Na realidade, aquilo ia substituir o que hoje a gente diz para a pessoa usar, que é o resto da camiseta, o resto da toalha, não joga fora, recicla e tal. Então, daquele período do mercado, do sistema capitalista, que eu pude viver, então eu agradeço muito a experiência que o meu período de vida está me dando. Não é que eu desisti não, tá? Eu estou aqui exatamente porque eu acho que a gente está para dar um salto quântico. Mas aquele período me fez entender o que era o mercado, o que era o sistema, o que é vender produtos, o que é fazer propaganda para crianças, o que é você fazer uma criança se jogar no chão, o que é você fazer uma criança, a mãe de uma criança deixar de comprar o alimento para poder comprar a Suzy, porque ela não aguenta mais ver a criança chorar, porque é a única que não tem a boneca, né? E eu, publicitária, e eu vendendo essas coisas. Isso começou a me trazer uma consciência muito especial e diferente, e aí Deus dá a ajudinha. Deus botou a Eco 92 no Rio de Janeiro, e a minha agência foi chamada para fazer a programação visual. Lá eu descobri milhões de outros conhecimentos a respeito da tragédia que nós estamos construindo no mundo, porque estamos.
todas as coisas de clima que vocês estão vendo aí é consequência da nossa não ação, da não ação do governo, da não ação das empresas, que não conseguem assumir o simples compromisso de diminuir o CO2. Por quê? Estamos numa crise financeira e ninguém quer perder uma moeda. Então, esse período todo é um período em que a gente veio tomando consciência. E aí veio a ação da cidadania que o Luiz se referiu. E eu descobri que a gente pode, através da propaganda e da comunicação em geral, mudar o nível de consciência da sociedade. E desde aí o meu trabalho tem sido voltado para isso. E claro que o dia que alguém me disse, existe a Spock, eu falei, explodiu a minha ideia. Eu não tive a ideia de abrir uma escola como essa, mas eu já trabalhava pensando que eu podia fazer os publicitários se transformarem. Difícil tarefa essa. Faz 20 anos que eu estou tentando fazer os publicitários perceberem que eles podem vender de outra maneira, que eles podem vender outras coisas. Da mesma maneira que o consumidor precisa estar claro de que ele tem que comprar outras coisas. Que tem que comprar, começa comprando novas ideias. Então, nós não precisamos vender um copo, vender a água, vender a Coca-Cola. Nós podemos começar a dizer o que queremos comprar. As empresas reagem em função da gente. E essa consciência é muito baixa. E nós, comunicadores, podemos mostrar que isso modifica. Antes de vir para cá, eu vi um e-mail dizendo que tem 2 leis em São Paulo agora para conseguir brecar a propaganda para criança. Isso era inimaginável há 5 anos atrás. Mas surgiu um Instituto Alana, em São Paulo, que começou a trabalhar por esse tema. Em menos de 5 anos eles estão nos órgãos de representatividade das crianças, preocupados com a educação. Ou seja, tudo é possível. Basta que a gente amadureça, basta que a gente tome consciência e basta que a gente entenda que o lugar que a gente tem no mundo é o lugar que a gente escolhe. Não interessa o lugar que nos deram, é o lugar que nós escolhemos. E nós temos, durante toda a nossa vida, oportunidade de escolher ser diferente. Oportunidade de escolher encontrar uma satisfação no trabalho, onde a gente não tenha que dizer estamos ganhando a vida, mas a gente esteja dizendo estamos ajudando a construir a vida nesse planeta. Porque, por agora, o que existe é desrespeito a tudo que tem vida. Nossa tartaruga, ao macaco, a nós mesmos, a tudo mais. Tudo interessa, menos a vida. Então, eu convido vocês a seguirem esse caminho, que é da gente vender a vida, vender o respeito à vida. A publicidade e a comunicação, ela está sempre seduzindo. Por favor, me ajudem, porque eu posso ir embora mais feliz por causa do resultado dos alunos da Spock e de outros lugares nesse país, dizendo o seguinte: agora nós temos pessoas que fazem o marketing da vida. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ficar sentada aqui e tentar falar algo. Eu estou na direção da Escola de Comunicação da UFRJ, eu sou professora, lá a gente é pontão de cultura digital e estamos acompanhando também, como o Luiz falou, com muito interesse e também com enorme, não só interesse, mas estamos aprendendo muito com a proposta da escola, principalmente do lugar que eu venho, um dos lugares do mundo que eu estou, que aliás é uma coisa muito boa, você não está em nenhum lugar do mundo hoje, você transita por lugares e você pode remontar o mundo de qualquer lugar que você esteja. Isso é uma coisa também que eu acho muito importante, a gente não achar que existe um lugar especial para fazer as mudanças, as transformações, a revolução. De qualquer lugar do mundo é possível remontar o mundo. Eu acho que é uma coisa que eu venho, enfim, experimentando e vendo, porque eu acho que uma das tecnologias do Brasil, de certa maneira, é essa tecnologia de transformar o que é mais hostil, a violência, a morte, em
lugar de resistência, de transformação de vida. Eu acho que essa é uma tecnologia brasileira, quando a gente fala de alegria de viver, essa capacidade de ressignificação do negativo em positivo. Eu acho que quando aqui se fala de publicidade afirmativa, eu acho que a gente está dentro de uma linha brasileira que vem lá da antropofagia, que vem da estética, que vem e que chega aqui na periferia, que é essa, como eu digo, essas forças de ressignificação do próprio mundo e desse negativo. Então, ao mesmo tempo, mas eu estou dentro de uma escola de comunicação, que é uma escola tradicional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que reproduz, de certa maneira, o próprio mercado e uma certa elite no campo da comunicação, que vai trabalhar justamente desse mercado, que a Nádia também saiu dele, então, e tem como objeto do desejo esse mercado. Então, dentro dessa escola, eu sempre digo, eu chamo a escola de comunicação da Matrix, estou indo para a Matrix, estou indo para um lugar que produz realidades, e que aprisiona também você numa determinada realidade. Eu digo, hoje a Matrix está me pedindo muito, hoje a Matrix me sugou bastante, hoje a Matrix me deu algumas alegrias, principalmente quando você consegue desregular nesse funcionamento da Matrix, que eu acho que é todo o entendimento de quem trabalha com a comunicação crítica, com essa publicidade afirmativa social, ou você pensa que justamente de dentro do próprio capitalismo hoje é que a gente experimenta as próprias revoluções desse sistema. Então, você colocou uma coisa muito importante, Luiz, a ideia do trabalho do negativo e do reativo. É claro que a crítica é fundamental e decisiva, mas hoje a gente tem todo um trabalho, e aí a entrada da publicidade é fundamental, que é uma disputa a partir da apropriação, você usou a palavra hackeamento, apropriação, dessas ferramentas do próprio sistema capitalista, que são muito sofisticadas em termos de construção de narrativa, em termos de sedução, em termos de construção de mundo. Porque, obviamente, que quando eu compro, você falou do Danoninho, vale por um bifinho, que, aliás, é um clássico da publicidade brasileira, ou seja, que você vende mundo, você vende estilo de vida, você vende desejo de mundo, você nunca vende, nem vende roupa, Danoninho, sapato, camisa, ninguém vende nada disso, a gente vende comunicação e vende desejo. Se eu me vestir de uma determinada maneira, eu me posiciono. Aliás, a moda, a maneira de você se vestir, se pentear, estar no mundo, é uma maneira de estar no mundo e se posicionar, inclusive em termos de comportamento politicamente. Então é algo bastante sério, quando a gente reintroduz essa publicidade afirmativa e social. E aqui eu lembro, dentro do próprio mundo da publicidade, um desses lugares de discussão dentro das escolas de comunicação, dos cursos de publicidade, em torno da Benetton, que começou a trazer de uma maneira muito ambígua essa ideia de que nós não vendemos por roupa. Todo mundo conhece que a Benetton é uma marca italiana que vende roupas, e eles dizem, não, nós não queremos vender por roupa. Nós queremos vender uma comunicação de mundo. E as publicidades da Benetton traziam as roupas da Benetton ensanguentadas, com sangue da Bósnia, um rapaz morrendo de AIDS e o logo Benetton, de uma maneira muito ambígua e muito perversa. E aí muitos diziam, mas para você vender por roupa, você está explorando a miséria ou o sofrimento de alguém. Ou seja, e eles insistiam muito, mas o Oliveira Toscani, que era o publicitário da Benetton, era muito crítico à publicidade e aos publicitários, porque a publicidade produz delinquência, ao criar aquela família do comercial de margarina perfeita, absolutamente não disruptiva, normativa, uma felicidade, como a gente usa, um termo no lugar comum, publicitário. Claro que hoje eu acho que todos nós somos muito críticos a essa publicidade, mesmo esse discurso, como eu digo, meio ambíguo, meio perverso, dessa publicidade que se colocava, de certa maneira, trazendo um tipo de produção de linguagem pouco problemática. Mesmo o slogan da Benetton, que é o Night Colors of Benetton, as cores unidas da Benetton, ou seja, será que a diferença não é conflituosa? Será que essa diferença hoje social, mesmo de gênero, não produz conflito? As discussões mesmo em termos hoje da favela, elas não são problemáticas muito mais do que uma coisa, digamos assim, simplesmente que possa ser apresentada de uma forma idealizada, ou seja, a gente precisa, enfim, analisar o discurso publicitário.
E claro, né, a gente pode encontrar publicidade hoje no jornalismo, no editorial do Globo, né, que aprova, sei lá, as revoluções em função da Copa e da Olimpíada. Isso tudo é publicidade. Ou seja, se você olha ao redor, você vai encontrar uma série de discursos, né, políticos ou científicos ou pretensamente objetivos que são a publicidade do mundo, né? Nesse sentido, nós damos construção de narrativa do mundo. Então, é muito importante a gente entender a retórica e a forma de construção publicitária, porque ela está no cerne disso que a gente chama de capitalismo da informação, da comunicação, do afeto, né? A maneira como nós trabalhamos a nossa publicidade pessoal no Facebook, como a gente quer ser visto, que fotos nós colocamos. Eu desmarco várias fotos minhas que colocam no Facebook, dizendo, não, isso aqui não é o que eu acho que eu sou. Né? Quer dizer, então, nós estávamos num momento ruim, né? Eu não gostaria de compartilhar. Ou seja, nós gerenciamos hoje essa vida, essa maneira como a gente quer ser visto. Claro, isso pode ter, né, digamos, uma vertente meramente no sentido vazio da publicidade, porque eu acho que muitos de nós, e eu acho que isso é um erro às vezes dos movimentos sociais, quando pensa a publicidade ou pensa o marketing, né, relaciona justamente a essa ideia, né, de algo que gira em torno de um vazio, que não tem âncora nenhuma, né? É o marqueteiro, é o publicitário, né? Quando você dá essa conotação negativa para a publicidade. Ah, isso é só publicidade, ou seja, isso não tem uma verdade, isso não tem uma âncora, isso não tem uma relação, isso não é orgânico. Né? E aí quando a SPOC traz a discussão dessa publicidade afirmativa, eu acho que o que ela está colocando, e isso tem muito a ver com a segunda questão que eu acho que foi colocada aqui para a gente conversar, que é a questão da mídia livre, né? Eu acho que a questão que você está colocando aqui é, mas e se nós mesmos, né? Cada um de nós aqui, que produzimos mídia, que somos mídia hoje, né? Que nos entendemos como mídia, porque a gente tem essas ferramentas, o Facebook, o Twitter, o site, um lugar de compartilhamento, de produção de audiovisual, né? Hoje a gente tem uma facilidade nessa apropriação das ferramentas, na publicação e na difusão. Nós somos produtores, consumidores, mas difusores também de mídia de comunicação. Nós também podemos fazer uma outra publicidade. Da mesma maneira que quando a gente fala de mídia livre ou de mídia ativismo, a gente vai encontrar uma série de movimentos no mundo inteiro que se apropriam dessa linguagem para fazer uma outra comunicação. E aqui eu quero citar até alguns movimentos, né, por exemplo, o Anônimos. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar do Anônimos, né? Que eu acho extraordinário como eles se apropriam da linguagem do cinema hollywoodiano. Então eles pegaram aquele filme Clube da Luta, quem viu o Clube da Luta aqui? Que é um filme violentíssimo, né? E muito interessante, né? E dublaram o filme todo com palavras, né? E com diálogos que transformam um filme de violência ou um filme comercial hollywoodiano numa incrível discussão sobre o mundo contemporâneo. Ou seja, eles se apropriam da linguagem, né? O Anônimos, quando faz as suas transmissões planetárias, né? Nós vamos derrubar o site de um determinado banco, de um determinado cartão de crédito, né? Porque esse banco, esse cartão de crédito se coloca contra uma ação ou contra um movimento que beneficia o comum, ou seja, né, que rouba a vida, né, ou que está nesse lugar, que é um lugar, né, exatamente como você colocou, ou que vende, né, essa vida, né, ou que coloca a questão do consumo acima da questão, né, dessa própria vida. Né? Então, quando eles não fazem esses anúncios, eles usam a voz absolutamente, né, dos trailers dos filmes hollywoodianos. São trailers incríveis, né? Nós estamos vindo, etc e tal, nós não nos esquecemos. Eles usam toda a máscara e a linguagem do cinema hollywoodiano mais sedutor, né, para fazer uma outra comunicação. E aí não só Anônimos, né, se a gente for pensar nos movimentos hoje no mundo todo, né, a Porta do Sol da Espanha, o 15M, as revoluções árabes, ou seja, como eles se apropriam dessas tecnologias para fazer uma outra comunicação. E eu acho que o que está na base disso é exatamente esse momento onde é possível cada um de nós nos pensarmos como esses produtores de mídia, como esses produtores de uma outra publicidade. Né? Eu digo, a reserva de mercado dos jornalistas, a reserva de mercado dos publicitários acabou. Né? Quer dizer, eu sou diretor de uma escola de comunicação e sou absolutamente contra a exigência do diploma para alguém exercer a função de comunicador ou de mídia ativista. Vocês todos, vocês não precisam ter um certificado da UFRJ, né, que da graduação
para serem considerados comunicadores. Ou seja, a disputa da certificação e o compartilhamento desse poder certificador é uma questão política fundamental. E a publicidade também, até a publicidade, né, quando eles estão muito mais, nós já estamos lá do outro lado da volta do parafuso, nunca exigiram o diploma, né? Não exigiu o diploma para produzir publicidade. Eles entenderam rapidamente justamente que a publicidade, claro que as agências têm uma certa regra no mercado, né, para as escolas, mas enfim, nunca teve essa exigência. Né? Então, me parece que eu penso até, mesmo na publicidade mais tradicional, se a gente for pensar na campanha do Obama, né, eu fico imaginando que publicitário brasileiro internacional teria coragem, né, numa campanha para um presidente da República, de estampar o nome do Obama na bunda de uma moça no YouTube, né, que ela fez isso, colocou o Obama na bunda e foi fazer uma publicidade da sua opção política. Nenhum. Né, e foi um hit mundial, foi um dos momentos, né, claro, eu estou dando um exemplo aqui bastante prosaico, mas para a gente entender qual o nível de poder também hoje, né, de cada um de nós aqui, nessa possibilidade da produção de uma comunicação que pode ter essa viralidade, né, global. Né. Claro que me interessa muito mais, né, uma publicidade, como eu falei, dos coletivos, dos grupos, do que a moça, né, entusiasmada com o Obama, né, enfim, no traseiro. Mas, de certa maneira, ilustra muito bem essas possibilidades hoje da gente pensar essa descentralização desses lugares de poder, ou publicitário, ou jornalista, ou seja, que durante muito tempo exerceram, né, um lugar que hoje tem que rivaliza com todos nós. Né? Então, quando a gente entende que a mídia somos nós, que a mídia, né, ou se você odeia a mídia, torne-se mídia, né, como dizem os italianos, né, dos movimentos de ativismo, ou seja, aquilo que você menos gosta ou que você considera perverso, você estuda a ponto de você dominar, né, e reverter. Eu acho que é isso que a gente chama de hackear o Estado, hackear a publicidade, hackear a narrativa sedutora hollywoodiana, né? Enfim, eu vejo assim, um filme, por exemplo, como o Avatar, que é um filme comercial, que é um filme que trabalha com uma série de clichês, mas enfim, eu escrevi, até fiz um ensaio sobre esse filme. Ali eu acho que o Avatar, em termos de imaginário, em termos de desejo por uma terra verde, por imaginário de futuro, né? Ele consegue sensibilizar uma quantidade muito maior de pessoas do que aquele grande congresso que houve em Copenhague, com todas as cúpulas do mundo em movimentos. Ou seja, se encontra ali uma linguagem poderosíssima, que mesmo muitas vezes trabalhando ainda com clichês, consegue ativar um desejo difuso por um outro mundo, por uma outra experiência de vida que é absolutamente siderante, que trabalha com o desejo no sentido mais, digamos, mais radical. Né? Então eu acho que a gente tem que parar para prestar atenção como essas narrativas funcionam na música, na forma, não só na questão da tecnologia, não só de uso de tecnologia, mas na ideia de construção de narrativas de mundo, porque a gente está disputando narrativa. Não é à toa que hoje as novelas, programas de auditório, todos se voltam para a construção da narrativa da periferia. Né? O Esquenta, a novela que se passa com o Alemão, a Avenida Brasil. Por quê? Porque de repente emerge no Brasil, após o governo Lula, 30 milhões de pessoas ascendem socialmente, ganham uma mobilidade social enorme, tem uma capacidade de invenção, de estilo de vida, de linguagem, na música, né? Elas impõem um modo de ser e de estar no mundo que há algum tempo atrás era considerado kit, brega, né? Exatamente, mau gosto, e hoje digamos assim, é o cartão de visita do Brasil no mundo. Quando as pessoas veem o Rio de Janeiro, ou os turistas, eles querem ir aonde? Eles querem ir na favela, eles querem ver esse outro mundo que se construiu dentro do capitalismo. Né? Tem um urbanista muito bacana, diz quando era lá no eu acho que é bom. Ele diz que as favelas vão ser consideradas, né, daqui a 50, 100 anos, né, o equivalente às cidades da Idade Média. Né? Ou seja, elas são um modo de ser e de viver dentro de uma etapa do capitalismo, que pode vir a desaparecer ou não, ser transformada, mas que criou mundo, criou linguagem. Né? Então eu acho que esse tipo de narrativa, então para acabar, meu tempo já acabou faz tempo, tinha uma terceira questão que era justamente as narrativas, a gente pode deixar para conversar mais
no debate. Né? Mas o que eu queria dizer para vocês, eu acho que vocês estão justamente nesse lugar dessa encruzilhada hoje, da disputa simbólica por inclusive não só pela ideia de periferia, né? Mas é por uma mudança desse tal novo Brasil. A gente não para de receber nas escolas de comunicação, nos lugares que trabalham com cultura, né? Quer dizer, as emissoras de televisão, de jornalismo do mundo inteiro que vêm hoje para o Rio de Janeiro, para o Brasil, entender que país é esse que está se reconstruindo. Ou seja, nós aqui vamos ter que disputar essa narrativa com a Globo, nós vamos ter que disputar essa narrativa com a produção cinematográfica contemporânea e de dentro, né? Ou seja, vocês estão no lugar da disputa dessa narrativa global em torno de que Brasil novo é esse, né? Enfim, com novos problemas, com novas questões, com essa potência da periferia que o Luiz trouxe aqui, né? Então eu acho que não se trata de nada menos assim, né, do que isso, é disputa do mundo, né? Estamos aqui para disputar no mundo. E para acabar eu queria repetir dizendo que como eu realmente acredito que de qualquer lugar onde você estiver, obviamente eu acho que tem lugares, né, que facilitam, que ajudam, que potencializam mais. Eu acho que esse é um dos lugares, esse é um dos portais potencializadores dessa disputa da narrativa, né? Mas e aí nesse sentido, né, durante muito tempo os movimentos sociais eles achavam que a comunicação e a publicidade era uma ferramenta. Você fazia uma ação incrível e depois você fazia a publicidade. E depois você fazia a comunicação. Só que hoje a gente vive no mundo da simultaneidade, onde, na verdade, o que você comunica? Você comunica a tua própria vida. É o Facebook, são as redes sociais. 24 horas, a minha publicidade ou a minha comunicação, ela não se descola mais da minha vida do que eu sou, né? Então, cada uma das minhas ações, né? Ou seja, não dá mais pra gente pensar que a comunicação, a publicidade é uma ferramenta simplesmente, né? Quer dizer, o mundo hoje, ele, né, trabalha com uma produção de linguagem que ela é comunicacional. Sempre brinco lá na escola de comunicação, nós estamos no melhor nós estamos disputando com a única energia, a única energia de disputa da comunicação da informação é o petróleo e a energia as energias limpas agora. A gente não colocar o petróleo muito lá em cima, porque eu acho que o pré-sal vai usar o dinheiro do pré-sal para pensar em energias, né, digamos, outras, né? Mas sem dúvida, eu acho que é esse lugar que a gente está. Então, vocês poderiam estar num lugar melhor para disputar o mundo, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa disputa no nosso diálogo daqui a pouco. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu estou aqui representando a Petrobras. Estou junto com o Sérgio, também meu colega. O Sérgio, ele é o gestor do contrato aqui do projeto. E eu acho que eu vim falar um pouquinho do lugar do projeto no mundo da Petrobras. Eu acho que é importante também dar essa situada. Até o Luiz, na fala dele, falou bem, já começou a dar um recado aí na linha do que eu vou dizer, mas eu acho que é bem interessante vocês entenderem que assim, esse patrocínio ele não é um patrocínio para exibição de marca, pura e simplesmente. Ele é um patrocínio, ele não é um patrocínio que benesse da empresa para com uma instituição, para todas as instituições com as quais ela tem parceria. Ele é um patrocínio que ele está pautado dentro de uma política de responsabilidade social da Petrobras. Ele faz parte de um todo que é muito mais do que o investimento social. É muito mais do que o patrocínio de projeto, muito mais do que o investimento social. O patrocínio de vocês está dentro de um programa chamado Programa de Desenvolvimento e Cidadania. Os patrocínios eles não acontecem assim, a gente recebeu um projeto aqui de qualquer coisa e a gente vai lá, gosta, patrocina. Não é simples assim, né? É complexo. A gente tem linhas de atuação específica, a gente tem temas específicos, as instituições que pleiteiam o patrocínio, elas têm que se adequar às nossas linhas de atuação. O programa ele foi criado em 2007, ele é um programa plurianual da companhia de 2007 até 2012, ele se encerrou agora em 2012, a gente está no momento de avaliação e revisão dos programas de investimento social, tanto do ambiental quanto do social. Eu vou falar aqui especificamente do social, porque
que é onde vocês estão inseridos. Esse programa, ele tem ações estratégicas e uma delas é o investimento social. Dentro do investimento social, a gente tem linhas de atuação e uma delas é a educação para a qualificação profissional, na qual o projeto de vocês se insere. E essa educação para a qualificação profissional, ela não é uma instrumentalização, ela não é formar cabeleireiro, não que isso não seja válido e não que isso não seja necessário, mas ela é uma educação para a qualificação profissional que também visa o protagonismo, a participação social, a transformação social, a garantia de direitos. Então é nessa linha e é por isso que vocês também são patrocinados pela gente. Tá? Dentro dessa linha de projetos de comunicação, eu posso falar para vocês aqui dos projetos que eu trouxe aqui só para ilustrar processadores de Minas Gerais. Eu tive o prazer de ser a fiscal do contrato, né, que é o Rede Jovem de Cidadania. Eu sou ainda a fiscal de contrato. Eles fazem um trabalho junto com jovens de Belo Horizonte. Não sei se vocês conhecem, vocês estão ouvindo falar, você deve conhecer, né? Que é muito em parceria com a UFMG. E também com vocês. Tem alguma coisa com a RJ, com alguns professores. Eles fazem capacitação de jovens, trabalho com jovens de Belo Horizonte e da região metropolitana de Belo Horizonte. Eles montam coletivos desses jovens. Os jovens são capacitados em comunicação, levantam temas sobre programas, né, da periferia. Esse programa é vinculado na Rede Minas e agora também na TV Brasil, passa às 5h30 da tarde, chama Rede Jovens de Cidadania. A gente patrocina esse projeto há 10 anos e é um projeto muito interessante de trabalho com esse protagonismo juvenil, com a transformação social e com a comunicação. Outro projeto que também eu tive o prazer de fiscalizar e acompanhar é o Cinema Nosso, que eu acho que seria esse, vocês também devem conhecer, com o Rio de Janeiro, que trabalha também com protagonismo juvenil, com a parte de educação, de comunicação, no cinema. Funciona aqui na Lapa, eles têm até um espaço, chama Cinema Nosso mesmo, né? Tem um cinema, tem uma programação de cinema, e a gente também patrocina eles entraram na seleção pública. Então a gente tem essa preocupação de patrocinar projetos que promovam esse engajamento de juventude, esse engajamento social, essa transformação social, e é por isso que a gente está aqui sendo parceiro de vocês. Agora, essa parceria ela também não é de graça. A gente tem esses compromissos com a instituição e eu gostei quando o Luiz falou dessa coisa do compromisso de vocês participarem. Isso é uma coisa que a gente cobra da instituição, a gente faz um acompanhamento do recurso. A gente está investindo aqui mais de 1 milhão, mas a instituição não recebe o recurso de uma vez só. A gente faz esse pagamento em parcelas. Receberem, eles têm que apresentar resultados e a gente vai repassando esse recurso aos poucos. Então também a gente conta com a parceria de vocês para a gente poder concluir esse projeto ser vitorioso e a gente poder continuar com essa parceria, poder vislumbrar no futuro de continuar com essa parceria. Enfim, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, quero agradecer por essa casa cheia, nessa noite de chuva. Quero dar parabéns, o espaço é muito bacana. Eu tenho certeza que o curso vai ser um sucesso. Muito obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta. Meu é Monique. Gostaria de fazer uma pergunta para a Nádia. Eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha dos climatologistas céticos que dizem que, na verdade, todo esse alarme de gás carbônico é para dar emprego para o pessoal da guerra, os cientistas nas produções da guerra são desempregados, que é um alarme por isso, né, foi um marketing alarmista, e realmente foi, pelo menos foi, disse que sabia que não ia acontecer tanto, mas que exagerou mesmo, para criar essa histeria coletiva, que realmente ocorreu, e o que você acha disso? Evidentemente, assumir
que eu tenho que mudar toda a escala de produção de um produto, gera um custo que os empresários não estão dispostos a usar. Assumir que eu tenho que transformar minha cabeça para pensar nas pessoas que estão em volta da minha produção, da minha fábrica, também gera complicadores. O que nós vivemos há muitos anos é uma luta para conquistar espaço para que essas transformações aconteçam, né? Eu costumo brincar que eu digo que a empresa é tão complicada, porque ela é uma cultura complicada, e a gente tem que pensar que a empresa não é um paralelepípedo, ela é formada de pessoas, e lá dentro tem pessoas maravilhosas, tem pessoas sonhadoras que estão querendo também transformar o mundo dentro da empresa, mas que elas encontram barreiras políticas, barreiras burocráticas, barreiras de toda espécie, para que essa transformação possa acontecer. Da mesma maneira é a percepção do clima, né? Existem várias pessoas dizendo não, isso é invenção, isso é um exagero, isso é isso, isso é aquilo. Mas se você pensar, existem muito mais milhões de cientistas no mundo que estão provando e dizendo o tempo todo o pacto suicida que nós fizemos com relação ao clima. Nós mesmos aqui no Rio de Janeiro vivemos um calor desesperador há poucas semanas atrás. Imagine que é assumir que nós podemos ter 4 graus a mais de clima e que está tudo bem. É mais ou menos assim. É como se de repente não vai acabar o mundo. O que vai é mudar a vida da gente. É como se de repente Mato Grosso deixasse de plantar soja e virasse deserto, e a gente fosse plantar soja na Sibéria. O que aconteceria com essas populações que vivem aí? Que impacto teria na vida delas? Então, eu estou indo agora no Chile para fazer um curso sobre o impacto nas populações pobres com os problemas de clima. Quem mais vai sofrer não são as populações ricas do planeta, são as populações pobres. Cada vez mais a gente precisa conquistar isso. Então, a minha posição, que é a sua pergunta muito, eu estou muito preocupada com os impactos climáticos e a impossibilidade de nós tomarmos decisões mínimas, como, por exemplo, vamos falar aqui do Museu do Índio, mas a gente pode falar de Belo Monte, né? Como, por exemplo, perceber que o Brasil tem energia solar, tem energia eólica, tem potenciais para isso. E que nós não estamos ainda achando que precisamos fazer isso. E vamos ver o caminho mais fácil. Então, me preocupa que a gente não tenha tempo. Então, eu sinceramente acho que entre as questões que vocês vão ter que lidar, as questões de clima e territoriais serão evidentes nesse próximo ano que vocês vão, até por causa dos desastres das mortes. Com relação ao museu, eu concordo inteiramente que a universidade tem que estar nisso, que eu, como pessoa física e como consultora de comunicação, convido você para entrar no meu Facebook. Eu não tenho feito outra coisa nesses dias, a não ser reverberar o absurdo que diz respeito à nossa história, e o pior de tudo é a não conversa. Eu trabalho hoje com uma coisa na comunicação que para mim é mais importante ainda do que a publicidade, que é conseguirmos criar diálogo. Aqui nós estamos vivendo uma grande diversidade. Se vocês não conseguirem dialogar durante as aulas de vocês, não vai gerar a riqueza que pode gerar. A diversidade é o mundo hoje. E a diversidade é o que conversa na rede, em todos os lugares. Então nós precisamos de diálogo. Eu tenho trabalhado fortemente essa questão como facilitadora de encontros sui generis. Eu nunca imaginei assim, jornalista ambiental com engenheiro conseguir conversar. Porque é possível, somos seres humanos, habitamos o mesmo planeta. E no caso do museu e de todas as reformas que essa cidade vem passando, o que me preocupa é a incapacidade do diálogo. Por que o governo, ou 3 ou 4 pessoas de qualquer governo,
acham que eles têm a verdade. No mundo fica mais do que claro que a verdade é a coisa mais plural que nós temos por aí. Então, conversar e encontrar soluções sem o uso da força, você viu que ele colocou a tropa ganhando. A sociedade foi ouvida, houve diálogo, houve conversa, não se tem. Se tem meia dúzia de pessoas que tomam decisões e nós votamos nelas para continuar no governo. É uma questão que a gente tem que parar para pensar. Eu queria trazer uma reflexão que eu acho muito importante quando você traz essa questão da aldeia do Maracanã, que é uma espécie de esquizofrenia entre, primeiro, o reconhecimento desse sujeito índio que produz mitologia, artesanato, uma quantidade enorme, né, de bens comuns que fazem parte do imaginário, não só do Brasil, mas do mundo. E aí você dissocia esse produtor de todas as maravilhas desse sujeito que não tem a terra demarcada, que é reprimido dentro da própria aldeia, ou seja, a sociedade é como se ela fosse meio, ela cria uma dissociação. A mesma coisa acontece com o garoto da favela. Ele reconhece, o funk, como diz a música, música de preto de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, não vai em qualquer festa, na hora que quer tomar a festa, entra o funk, ou mesmo o hip hop, e ao mesmo tempo você mata o garoto mesmo da periferia que produz o funk, que produz as gírias que encantam na cidade, que produz um estilo de ser hoje que é considerado, como eu falei, que é uma marca de Brasil. É como se houvesse uma esquizofrenia entre quem produz uma riqueza, digamos, a riqueza da pobreza, e essa criminalização da própria pobreza. Então, isso muitas vezes a gente encontra na publicidade. Eu digo, a publicidade no Brasil, durante muito tempo, trabalhou com uma perversão que eu chamo de a inclusão visual. Ou seja, eu quero vender telefone, celular, TIM, aí eu faço uma publicidade com um jovem negro, super estiloso, que vende o celular. Mas ao mesmo tempo, você cria claro, eu acho importante que a publicidade faça isso, a inclusão de outros grupos sociais na representação visual. E custou muito fazer, vejam bem, é um avanço. Você não pode ficar na inclusão visual como se ela resolvesse, ou já tivesse resolvido essa inclusão dentro da universidade, da moradia, da educação. Você diz, mas peraí, o jovem negro brasileiro continua, só consome. Ele só me interessa a partir do momento que ele vira um consumidor. Que é exatamente, tem um livro muito bom do Nestor Garcia Pampini, que é muito bacana, uma biografia, que é Consumidores e Cidadãos. Exatamente, mostrando esses conflitos dentro desse capitalismo. Que só te reconhece quando você passa a comprar. Essa é uma das perversões da publicidade clássica. Como eu falei, daí a gente tem que trabalhar, e aí você fala, mas como que a gente poderia pensar esse ativismo, esse mídia ativismo, que também não vai ser restringido, que a gente brinca, que também é um avanço, mas que, digamos assim, que seria insuficiente, que é o clique ativismo, ou o ativismo de sofá. Então eu acordo todo dia, clico em várias causas, curto o B Maracanã, curto tudo, o M15, as revoluções do mundo, compartilho, mas enfim, eu não trabalho para uma mudança estrutural em relação a essas questões. Então, hoje, as redes como o Facebook, elas são fundamentais porque elas realmente conseguem construir um tipo de mobilização. Claro que a gente tinha que pensar em novas redes, onde nós fôssemos proprietários, por exemplo, dos próprios conteúdos, que não é o caso. Não sei se vocês viram, o Facebook agora, não sei se ainda já fizeram isso, mas estão anunciando a proibição no Brasil de se usar aquele sobrenome que justamente indicava que você minimamente se preocupava com uma causa. Ivana, Bente, Guarani, Caiová. E aí eles estão considerando que isso não fizeram ainda, eu acho que se fizerem vão ter talvez uma reação bastante grande. Mas vejam só, são novas formas de ativismo, novas formas de posicionamento político, que obviamente tem que se conectar com as velhas formas, no sentido dos movimentos sociais, que tinham um tipo de ação que ela não é simplesmente também nesse nível dessa primeira mobilização. Aí ela vai buscar o suporte jurídico para a real mudança, para a gente sair efetivamente desse ponto que é muito importante hoje, quer dizer, quando eu disse que nós somos a própria publicidade, nós fazemos a publicidade de nós mesmos, ou seja, claro, hoje, quer dizer, aqui a Tamira acabou de
já publicar aqui no Facebook uma imagem da mesa e falar da discussão. Ou seja, quer dizer, isso que a gente chama de comunicação de publicidade, ela está em tempo real. A ação, o que eu faço é a minha comunicação. A minha vida é a minha comunicação e é, entre aspas, né, essa outra publicidade de causas. Né? Então eu posso usar essas ferramentas, né, tanto para, enfim, ficar lá falando dos meus dilemas pessoais, quanto efetivamente entrar numa disputa de narrativa que passa aí por essas mídias. Né? Então eu acho que são ferramentas fundamentais, mas que tem que ser reinventadas, para a gente também não cair só no clicketivismo. Né? Ana, antes de você falar, eu só queria falar uma coisa do Maracanã que é muito importante, porque ela falou das narrativas, né? E eu esqueci de comentar que ontem a Globo News teve que se desculpar. Certo? Nós estamos falando de um jornalismo que aparece escrito assim: os índios ocuparam um local que tem um projeto para fazer o estacionamento do Maracanã. Os índios ocuparam em 1900 e... Aí, imediatamente, foi uma reação no Facebook insuportável. E aí, apareceu um vídeo, tá tudo na minha página lá de Nádia Rebouças no Facebook, que eu postei ontem. Apareceu um vídeo de um dos índios falando com uma repórter da Globo News, porque eles acusaram de ter droga dentro da situação. E rapidamente filmaram, isso foi para a net, e a Globo News, o nosso Eduardo Grilo, teve que desmentir. Nós queremos dizer que não temos prova de que estava distribuído droga e tal, e não sei o quê. Então, nós temos poder. Nós temos poder de denunciar essa narrativa que é construída, né? Então é assim, morreu um jovem negro. Não é? Que diferença faz se era um jovem negro ou um jovem branco? Mas no imaginário das pessoas, né? Ou então, um menor de rua fez tal coisa. Que ainda de vez em quando aparece, né? Tem os altos agora que já não põe mais. Então, na realidade, a vida, como diz a minha amiga Ivana aqui, é estar no ar o tempo todo, né? O repórter somos nós que filmamos lá. E imediatamente alguém tem que reagir na internet se eu consigo postar. Né? E isso acontece dentro da empresa também. Gente. As empresas hoje, elas têm que tomar o máximo de cuidado. Tem o meu celular, eu filmo, eu faço e tal. O operário faz isso. Eu já estive numa empresa onde apareceu o operário morto, que a empresa, a área de comunicação da empresa estava tentando contornar o problema, né? Porque essa é a função também de quem está ali. E aí um outro operário deve ter clicado com o celular, que é a coisa mais simples que tem. Então não existe mais um oculto, né? A situação da polícia, que teve em São Paulo tomar uma decisão polêmica, mas que foi tomada, foi porque o cara filmou o policial matando o menino ali na porta do camburão. E isso a gente sabe que acontece aos botões. Então, aconteceu uma coisa, eu poder mostrar e poder fazer isso girar é outra. Né? Se eu tivesse a internet na época da segunda cidadania, meu Deus. E é por isso que a gente patrocina também, para fazer pensar, para fazer debater, é por aí mesmo. Vamos lá, boa noite a todos, eu sou Caio, nova aluna da escola. E eu tenho, primeiramente, uma pergunta à Nádia. A gente está aqui num espaço totalmente com um potencial transformador enorme. Eu queria saber o seu posicionamento, como foi direcionar o seu potencial capitalista para o respeito à vida. E eu pergunto isso pela minha experiência. De certa forma, o que eu vou perguntar para as três tem relação. Eu vim de um lugar onde a gente vive uma contradição de valores. Você tem um dos melhores lugares do mundo que você não tem qualidade de vida, que é a nossa querida Ilha Grande, a minha querida Ilha Grande. Então, como foi a sua experiência de direcionar a sua potência de capitalismo respeito à vida?
Para Ilana, eu gostaria de saber, se você abordasse um pouco mais sobre sair como comunicador, sair da zona de conforto, quebrar a inércia e partir para a mudança. Essa quebra de inércia, isso para mim é muito curioso. E Ana Paula, como é responder, representar a responsabilidade de uma empresa tão grande que está atuando assim, Petrobras, petróleo, energia, tudo bem. Só que ela está inserida em para todo lugar que você olha, você tem um dedo da Petrobras. Então, assim, como é responder pela ação, pelo investimento dela na educação, investimento ambiental, uma vez que você sabe que é uma empresa, é uma equipe, é um corporativismo enorme e vaza, fura e é um sistema que não é que uma peça faltando quebra muita coisa, como um reloginho cheio de engrenagem. Desculpa se eu não me expressei bem, mas como é responder por uma pirâmide de taças de cristal, assim. Que está em cartaz com o Gael Garcia Bernal, que fala do plebiscito chileno, sim ou não. Ele tem uma história muito parecida com o que você conta, que é um publicitário de grande mídia que tem que ele é chamado para defender o não, ou seja, a não permanência do Pinochet. Então, mas já que você não assistiu, então não dá pra... Não, eu não assisti, mas eu vi a história. Não, só que você porque no final, na verdade, a gente vai tentar, mas é um pouco de terreno. ¿Cómo se puede hacer un cambio en el pluralismo si los mismos docentes que enseñan a gente nunca salió a la rua y tocado a realidad? Já puxei ela, tá? É a seguinte. Então é assim. Eu não acho que a nossa transformação é uma coisa tão gigantesca assim, no sentido de perceber. Eu acho que vocês estão muito no começo de uma trajetória, apesar de já terem trazido a trajetória desde terem nascido onde nasceram e tal. Mas a gente que já viveu mais, a gente sabe que tem vários elementos que acabam exercendo influência para a nossa trajetória. Às vezes a gente sai do lugar, vai para o outro, depois a gente sai do outro e vai para o outro. Então, eu não consigo identificar com clareza na minha vida qual foi o momento, usando o termo que você usou, que eu saí do capitalismo e fui para a vida. Eu acho que, efetivamente, eu nunca saí do capitalismo porque não tem alternativa, a gente continua tendo que ganhar a vida. Eu posso chegar ali no check-out do supermercado e dizer, por favor, cara, desconta aí para mim, porque eu sou a Nádia Rebouças, boa, conhecida, fiz a campanha Onde Você Guarda o Seu Racismo, trabalhei com o Betinho, que ninguém vai me dar compra de graça. Então, na realidade, numa trajetória de vida, e a minha foi de uma classe baixa, eu não fui uma pessoa que nasci numa classe privilegiada, a minha casa não tinha livros, não tinha discos e não tinha nada. E a perspectiva, eu brinco sempre que eu digo assim, era casar com um contador e ser professora primária, e isso já era uma evolução assim gigantesca. E eu fiz normal, porque era isso que era esperado de mim. E adorava, amava trabalhar com criança, me especializei em alfabetização e tal. Não casei com um contador, porque no meio do caminho eu mudei para uma casa que era o contrário da minha, namorando um cara meio maluquinho, mas que na casa dele tinha livros, discos e tudo mais. E aí eu lá fiquei, comecei a namorar com 13 anos de idade. Então nesse momento nasceu outra influência na minha vida. Dali para diante eu entro na faculdade, fui a primeira pessoa a entrar na faculdade na minha família. Então foi aquele escândalo, né? Porque era proibido entrar na faculdade. Eu fiz cursinho escondido. Porque não, mulher, vocês podem não acreditar, mulheres. Eu não estou caquética e não ando de bengala. Mas mulher não era para entrar na faculdade. Mulher não era para dar aula de calça comprida. Eu tive que fazer uma revolução no Colégio das Freiras para poder trabalhar de calça comprida. Então, reconheçam as feministas nesse país. Esse é um recado muito importante.
Reconheçam as mulheres que fizeram vocês chegarem aqui. Eu nem era uma das feministas, não. Elas me ajudaram também. E aí veio uma trajetória de revolta, né? Pô, por que não pode? Eu acho que a pergunta que eu mais fiz na minha vida e continuo fazendo, graças a Deus que mandei a minha juventude, é por que não? Por que tem que ser assim? Por que não? Né? E nessa história, num determinado momento, eu fui cair no centro do capitalismo, que foi uma agência de publicidade. E sabe como é que eu cheguei lá? Pela educação. Eu fui chamada como uma pedagoga, especialista em criança, porque tinha um cliente muito chato que queria fazer uma promoção que fosse a sério, que não fosse de mentirinha. Então eles contrataram uma educadora. Eu peguei a sério, eram chicletes áparos, me deram um saquinho de chiclete, tudo vazio, sem impressão, e eu tinha que criar uma promoção que fosse legal para a educação. Eu fui embora, meu trabalho, sabia fazer, fiz, fui lá, vendi para o cliente. No minuto seguinte, eu não me lembro o total dos dinheiros, mas eu ganhava duras penas 300, eles me ofereceram 2.000 para eu trabalhar na publicidade. Aí a ideia foi, vou passar um tempinho ali, eu tinha que ajudar minha mãe, eu estava casando, era uma confusão, vou trabalhar um ano aqui e vou sair. Só que eu dei certo como publicidade. E talvez eu tenha dado certo exatamente pelas mesmas características, porque eu era curiosa, questionadora, e porque eu era mulher, e não tinha mulher também na área que eu trabalhava, e aí eu dava murro na mesa, dizia, por que mulher não pode, gente? Brigava com os diretores de criação, não tinha profissional mulher de criação. As mulheres trabalhavam como secretária dentro das agências de publicidade. E se vocês quiserem saber, até hoje não houve uma mulher diretora de nenhuma instituição de publicidade no Brasil. Nenhuma. Se vocês entrarem na BP, na ABA, na ABAP, todas têm a foto com um monte de homem, porque eles ainda continuam colocando aquelas fotos ridículas. Imagina, no tempo da mídia digital, tem as fotos dos caras na parede e tal. Não tem uma mulher.